Aqui vai quatro dicas que facilitaram muito para mim ter o meu primeiro emprego em Portugal. E a quarta dica é a mais importante, então fica até no final do vídeo para tu saberes qual é a quarta dica. Não adianta tu saberes a primeira, a segunda, a terceira. Se tu falhas na quarta, mano, tudo que tu fizeres na primeira, segunda, terceira não vai funcionar. Tá a ver? Basicamente tudo depende da última dica, então fica até no final do vídeo. Tá, quatro dicas que podem te ajudar se você é um recém-chegado, se você planeja em vir, tá a ver? Então, o meu nicho no YouTube não é sobre imigração, não é sobre nada disso. Yeah. Mas eu procuro trazer sempre de tudo um pouco que acontece comigo, estás a ver? Experiências pessoais, já algo que possa ajudar aí alguém desse lado. Acredito que se eu fizesse essas quatro coisas no começo, eu não ficaria esses 2 meses desempregado. 2 meses até pouco, porque eu já ouvi histórias de muita gente que chega aqui e fica 5 meses desempregado, 6 meses, 8 meses desempregado. Um amigo meu, yeah, ele, ainda bem que ele veio preparado. Imagina tu vires para um país, dadas as circunstâncias, tu ficas 8 meses desempregado. Tu não tens fundos que possam te aguentar. É lixado. Então, é muito importante vir preparado, né? Yeah. Mas aqui vão quatro dicas, mano, que eu apliquei tarde. Yeah, apliquei tarde, fui um bocado teimoso também, porque eu tive amigos que estavam aí na minha cola. David Low, Best Rapper, estava aí, o meu amigo estava aí, me instruiu como é que eu tinha que fazer um currículo que se encaixasse nos padrões daqui, de Portugal, que facilitasse a minha entrada no mercado de trabalho aqui, né? Então, a primeira dica é experiência profissional. Yeah, tu tens que ter experiência profissional. Tens que ter bagagem suficiente para saber defender o que tu afirmas saber, porque nas entrevistas as perguntas realmente são daquelas, se tu sabes fazer aquilo, quanto tempo trabalhas com aquilo. E há testes, estás a ver? Há testes. Se tu mentes numa entrevista, pode haver um teste onde tu possas mostrar que, mano, não foste real, não foste verdadeiro na abordagem do teu perfil, estás a ver? Estavas a mentir. Mesmo que tu mintas, é importante tu saberes defender a tua mentira. E se tu mentires que sabes fazer aquele determinado trabalho e te colocam num teste a fazer e tu erras, mano, tu ficas borrado, estás a ver? Então essa é a primeira dica, experiência profissional. Tens que ter experiência profissional. E minta mesmo, minta um bocadinho. Nos currículos nós temos que saber mentir. Porque se tu fores 100% real, 100% verdadeiro, nunca vais ser contratado. Então é importante ter algumas pitadas de mentiras, mas mentiras que tu vais saber sustentar. A segunda dica é agências de emprego, mano. Agências de emprego funcionam. Aqui tem várias agências de emprego. Tem a Deco, tem a Aerofirms, que é a agência que eu consegui trabalho. Tem a G Group, tem a Manpower, tem a... É umas tantas. As mais fáceis que eu recomendo e que tu consegues entrar em contato facilmente é a Deco e a Aerofirms. Yeah. Eu consegui emprego através da Aerofirms. Tem um site, o site tu tens que criar conta nos sites dessas agências. Não basta apenas tu entrares nos sites e tá a clicar em vagas, tá a se candidatar em vagas. E primeiro é que tu não vais conseguir porque tens que fazer a candidatura, tens que criar um perfil no site da agência, tens que carregar lá o teu currículo e assim. E é importante também tu ires pessoalmente nas agências. Yeah, não se limita apenas em fazer aplicações na internet, em casa, tens que andar. Yeah, porque eu só consegui o meu emprego quando andei. Yeah. Eu acho que na altura eu fiz umas 1000 candidaturas no site, mano, em vários sites. Yeah, mas eu só consegui realmente quando andei, quando fui dar cara. A terceira dica seria. A terceira dica será mesmo andar. Yeah. Tu tens que andar, mas tens que andar, não tens que andar à toa, tá vendo? Não tens que te limitar apenas nos sites e nas candidaturas online. Mas é um andar que, mano, não estamos aqui para se cansar, né? Eu também na altura não queria me cansar, andar por aí à toa e estar a distribuir papéis. Não, tu tens que ser estratégico. Se tu já estás inscrito, por exemplo, numa agência da DECO, numa agência da Aerofirms, vai para lá pessoalmente. Tu já estás inscrito na Aerofirms, não se limita apenas a fazer aplicações pessoalmente. Aliás, online, vai para lá, tens que ir lá pessoalmente. E o que me ajudou bastante é ir em diferentes zonas. Se tu moras em Lisboa, mano, vai em muitas Aerofirms daí. Não vai apenas numa Aerofirms que está perto de ti, está próximo da tua casa e tu vais lá, vai para outra, porque eles dividem as vagas por zonas. Yeah. Tu não vais ir numa Aerofirms que alberga todas as vagas, não. A Aerofirms, a agência desta zona, tem um número X de vagas e o restante das vagas está contra a agência que está do outro lado da rua, estás a ver? Do outro lado da estrada. Então tens que ir em diferentes zonas. Então foi isso que deu certo para mim. Eu só achei o meu emprego assim, porque eu fui numa Aerofirms perto da minha zona, não havia vagas. Depois fui numa outra que estava uma estação da minha zona.
duas estações da minha zona, estás a ver? Então lá é que havia vagas e lá é que eu consegui o meu emprego através da agência que estava numa outra zona onde eu não moro. Então tens que fazer isso. Não se limita apenas em fazer aplicações pelo site e não se limita apenas em ir numa única agência, num único estabelecimento, vai em diferentes estabelecimentos. A quarta dica e a mais importante, tu podes ter até seguido a primeira, a segunda, a terceira, mas se tu falhares na quarta, mano, não vai adiantar. A quarta dica é experiência profissional no solo português. Yeah. Mano, não importa a vaga que tu vais te candidatar, se tu não tiver experiência em Portugal, pode até não ser experiência naquela área, mas se tu mostrares que você é recém-chegado e nunca trabalhaste em Portugal, mas não tens nenhuma experiência aqui no solo português, tu não vais ser contratado. Yeah, tu não vais ser contratado. Por mais que a tua experiência seja boa nessa área que estás a aplicar, por mais que o teu currículo esteja impecável, mas se tu não mostrares que já trabalhaste no mercado português, tu não vais conseguir ter emprego. É aí que reforço mais uma vez um pouco da mentira. Yeah, tu tens que mentir. Eu, no meu caso, não menti, não foi uma mentira, porque eu realmente a experiência que eu mostrei no currículo foi um curto período que eu estive lá nas instalações da DHL Portugal. Estive lá, fiz um treinamento e passei no treinamento. Aí foi rápido, se isso fez toda a diferença no meu currículo, porque as portas só abriram quando eu editei o currículo e meti essa experiência rápida que eu tive na DHL. Então isso ajudou bastante nas aplicações que eu fui fazendo. E daí é que eu recebi a minha chamada para trabalhar na empresa que eu estou agora, estás a ver? Então, se tu fizeres isso, mano, eu te garanto que tu vais conseguir emprego. Yeah, tu vais conseguir emprego. Não importa se tu vais colocar um mês, 2 meses numa empresa aqui em Portugal, mas tem que ser numa empresa que tu saiba justificar. É como eu disse, se fores mentir, tens que saber mentir, tens que sustentar a tua mentira. Se tu meteres que trabalhar nesta empresa em Portugal X tempo, fiz lá um mês, 2 meses, tu não precisas dar muitos detalhes, tá vendo? Não precisa ser muito tempo, desde que tu estiveste lá, desde que tu tiveste uma pequena experiência no mercado português, eles vão considerar e vão ver que já estás pronto para encarar novos desafios. Então, aqui as empresas valorizam muito. Tu tens que realmente mostrar que já trabalhaste em Portugal. Eles não podem ser os primeiros a te contratarem para trabalhar no teu primeiro emprego em Portugal. Tu tens que mostrar no teu currículo, tem que ter a informação que já trabalhaste aqui. Yeah. Então, a experiência no solo português é muito valorizada aqui. Yeah. Então, faz isso, mano. Trabalha no teu currículo. Usa o site CV Europass para fazer o teu currículo. Yeah, é o modelo ideal para aqui. E é isso. Esses foram os pontos que, se eu levasse em conta, acredito que não ficaria muito tempo desempregado. 2 meses foi muito tempo, entre aspas, mas né? Foi muito tempo. Yeah, 2 meses. Lembrar que teve pessoas que já ficaram mais tempo. Então, daí a importância de ter informações, de ter pessoas próximas, de saber ouvir também. Saber ouvir, porque eu estava aí a caprichar no meu currículo, mas era tudo experiência de Angola, experiência da Rússia, tá vendo? Não tenho nenhuma experiência daqui de Portugal. Quando eu decidi ouvir um amigo e meti experiência daqui, mano, fui chamado. Estás a ver? Porque na entrevista vão te perguntar, já trabalhaste em Portugal? Tu vais dizer, não, eu nunca trabalhei em Portugal, esse vai ser meu primeiro emprego. Oh, mano, não vais ser contratado. Não vais ser contratado. Yeah. Eles acho que olham para ti como, esse nunca trabalhou na vida, estás a ver? Eles não dão importância à tua experiência fora do território português. Yeah, porque tal como já disse, no meu currículo só tenho a experiência de Angola e da Rússia. Foram dois países que eu trabalhei, estás a ver? Isso estava a dificultar a minha aceitação nas candidaturas, então faz isso. E faz cursos também, capacita-te. Se vires que tem uma área que está a precisar bastante e precisam de uma certa certificação, vá atrás disso. Foi isso que eu fiz. Eu vi que estavam a precisar bastante de operador de empilhador, fiz a formação, recebi o certificado e implementei isso, adicionei isso no meu currículo e as portas abriram. Te garanto que se seguires essas 4 dicas, mano, tu vais ter emprego em Portugal. Yeah, vais ter emprego em Portugal. Então faz isso, boa sorte e deixa um like aí, deixa um comentário se esse vídeo foi útil para ti, se te ajudou. O meu nicho não é imigração, não é falar sobre Portugal, mas sempre que eu puder trazer algo que seja útil para alguém desse lado aí, eu vou trazer. Então, tamo junto, deixa um like aí, me ajuda a bater 1000 inscritos até antes do final do ano, é a minha meta, alcançar 1000 inscritos e monetizar o meu canal. Tamo juntos, no final do dia só começo, deixa um like aí, subscreva o canal, ativa o sininho e foi.